Nós estamos vivendo um novo tempo em Deus. A nossa igreja, ela está passando por aquilo que eu chamo de derramar do Espírito Santo de Deus. E tem sido dias diferenciados na vida da nossa igreja. E se você faz parte dessa igreja, com certeza você já tem percebido e você já tem recebido desse mover, desse derramar do Espírito Santo de Deus sobre a igreja, consequentemente, sobre a vida de cada um que compõe essa igreja. Deus tem falado e Deus tem falado muito intensamente as nossas vidas. Eu fui pregar na nossa igreja no Florense e ali ouvindo uma mensagem trazida pelo Edmilson, onde ele falava tanto e com tanta empolgação, com tanta base, com tanta propriedade a respeito das células, a respeito do evangelismo, a respeito do evangelho alcançando o coração de outras pessoas. E eu disse hoje pela manhã, e eu repito hoje à noite, ele estava pregando ali para mim. Deus estava confirmando dentro do meu coração, dos nossos corações, daquilo que Ele tem feito, daquilo que eles têm promovido e produzido no meio da igreja. Nós, igreja, nós estamos vivendo um novo tempo, e é preciso que cada um aqui compreenda isso. É um tempo de conquista, é um tempo onde, através da sua vida, das nossas vidas, o Evangelho vai sair de dentro de nós. Essa vida que o Senhor derramou em nossa vida vai ser tão transbordante que vai alcançar outras pessoas. Se você está aqui nessa noite e você ainda não conhece ao Senhor Jesus Cristo, não tomou uma decisão, ou está distante da palavra de Deus, eu quero dizer para você que você está no lugar correto. Sabe por quê? Porque esse derramar do Espírito, o Evangelho, ele vai alcançar novamente o seu coração, ele vai alcançar a sua vida e vai transformar a sua história. Amém? Não existe por acaso, não existe acaso nas coisas de Deus. Deus tem plano, Deus tem propósito, e se hoje você está aqui ouvindo esta palavra, se hoje você está conectado aí em alguma rede social, me ouvindo a palavra de Deus nessa noite, é porque Deus tem propósito, Deus tem plano específico para as nossas vidas, e nós temos vivido isso. Tivemos ontem aqui pela manhã um culto abençoado por Deus, um culto de crianças, e é culto de criança, gente, mas eu confesso para vocês, é um culto que eu não perco, porque é um culto tão bem preparado, é um culto onde Deus fala tanto com a gente. E ontem, vendo a excelência do nosso ministério, do ministério infantil, a simplicidade e o capricho com que as coisas foram feitas, e mais do que isso, Deus falando em cada parte do culto, Deus falando conosco, em cada momento daquele culto, e eu vendo ali o Pedro e a Chloe tão envolvidos com o culto, eu e a Adria também, um culto, como eu posso dizer, um culto leve, um culto cheio da presença de Deus, um culto onde a palavra ministrada, uma palavra muito simples como é a palavra de Deus, e vendo o transmitir da palavra de Deus com simplicidade, mas com capricho e ousadia. Isso sim é algo, sabe, que enche o nosso coração de alegria, de ver os irmãos, a dedicação de irmãos vencendo o desafio de ministrar a palavra, e agora não é somente ministrar a palavra, e ao mesmo tempo essa palavra sendo transmitida para as redes sociais, tendo um alcance que a gente nem consegue medir facilmente. Então eu vejo a presença de Deus na vida dos irmãos, eu vi a presença de Deus neste culto das crianças, e eu disse pela manhã, e eu repito nessa noite, o melhor culto que eu participei esse ano foi o culto das crianças, onde eu recebi muito de Deus, recebi ali a palavra, um incentivo para que as nossas crianças compartilhem do Evangelho, e é isso que tem queimado dentro do nosso coração. Deus já tem derramado sobre a nossa vida em nós,
de um poder, de uma unção. Deus tem derramado, transbordado o seu Espírito com um objetivo: que o Evangelho seja ministrado, falado e compartilhado a outras pessoas. Então, se você faz parte dessa igreja, eu quero dizer que essa unção está sobre a sua vida. Amém? Se você está aqui nessa noite para ouvir essa mensagem, essa palavra de Deus, eu quero dizer que a presença de Deus está neste lugar. Abra os ouvidos do seu coração e você vai ver o Evangelho transformando a sua vida. Assim vimos ontem no culto pela manhã das crianças, também o culto dos jovens e dos adolescentes, a igreja, né, lotada dentro do limite que nós podemos colocar aqui, como está hoje à noite, muitos jovens e adolescentes aqui ouvindo a palavra, e a Lili, ela ministrava a respeito disso, a respeito de ouvir o Evangelho, de receber do Evangelho, contando a experiência dela, ao ouvir da palavra em uma célula, em uma reunião, em uma casa, e ela participando daquela reunião, ouvindo a ministração, o pregar do Evangelho, teve a sua vida transformada, tem a sua vida sendo transformada constantemente por esse poder, por essa palavra. E essa unção Deus tem derramado sobre a nossa vida. Essa unção, ela está presente nessa igreja, o derramar do Espírito Santo do Senhor. E Deus faz isso de uma forma cíclica. De tempos em tempos, Deus derrama do sobrenatural, Deus derrama da sua presença, Deus derrama do seu Espírito sem medida sobre a igreja. E eu confesso para os irmãos, se eu pudesse dar um conselho para Deus, humildemente, eu falaria assim: Deus, espera um pouquinho mais, né? Espera a pandemia passar, porque é tão mais fácil organizar a igreja sem essa situação que nós estamos vivendo. Senhor, né, aguenta mais alguns meses ali, mais um tempinho, até que tudo isso passe. Aí sim o Senhor nos deu uma direção, aí sim o Senhor nos deu um foco, aí sim o Senhor derrama do seu Espírito, da sua unção, do seu poder sobre a nossa vida, e nós vamos caminhar neste sentido. Mas Deus tem o seu tempo. Amém? Deus tem um tempo determinado, e esse tempo de Deus nem sempre se alinha com o nosso tempo. E eu digo para vocês nessa noite, o tempo do Senhor é agora. Amém? O tempo do Senhor é agora. Deus tem derramado da sua presença sobre a vida desta igreja. Creia, tão somente creia, e você vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo na sua vida. Você vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo através da sua vida. O Evangelho fazendo sentido no seu coração, mas o Evangelho alcançando outras pessoas, transformando vidas e transformando famílias. Este é o foco que Deus tem nos dado. Esse é o propósito pelo qual Deus tem nos lançado. E eu quero, nessa noite, colocar mais uma porção disto que Deus tem colocado dentro do nosso coração. Eu quero compartilhar com vocês de mais uma porção. E eu sei que Deus vai derramar mais uma parte dessa unção sobre as nossas vidas nessa noite, sobre a sua vida que está aí na sua casa, ouvindo esta palavra. Sendo assim, pegue a sua Bíblia, por favor, abra no livro de Atos, capítulo de número 2, eu quero ler com os irmãos e com as irmãs, do versículo de número 37, até o versículo de número 41, o tema dessa mensagem é mais do mesmo, mais do mesmo. Essa é uma expressão que eu uso muito aqui na igreja, e eu sei que ao final dessa ministração você vai entender o tema desta mensagem, mais do mesmo. E para termos como base, nós vamos ler aí Atos 2, capítulo de número 37, versículo de número 41, diz assim a palavra de Deus: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. O compungir o coração compungido, é o coração rasgado.
é o coração esfaqueado, é o coração aberto para as coisas de Deus. E o texto ele começa dizendo assim: ouvindo eles isto, eles abriram o seu coração, eles rasgaram o seu coração. Se você nessa noite abrir o seu coração, rasgar o seu coração para Deus, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai contemplar coisas novas de Deus e do sobrenatural dele em sua vida. E ouvindo eles isso, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos. Amém, Adriana? Deus tem uma promessa para a sua família, para a sua vida, para a vida do Renato, mas essa promessa também é para os nossos filhos. E a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. A tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados o que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas na igreja. Amém? Quase 3.000 almas na igreja. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra que nós lemos, nós te pedimos que nessa noite o Senhor fale conosco, ó Pai, que o Senhor conduza o nosso pensamento, Senhor, que o Senhor conduza o nosso coração conforme a sua vontade, ó Pai. Sabemos que o Senhor tem um plano, um propósito, um objetivo para as nossas vidas. Sabemos, Deus, que nós vivemos um novo momento na nossa igreja, que é a sua igreja, Senhor. Que nessa noite, acima de tudo, se cumpra a sua vontade. Que o Senhor fale conosco, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, conduza tudo aquilo, ó Pai, que nós sabemos que o Senhor já tem preparado em seu coração para os nossos corações, para as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e amém. Só para que a gente entenda o contexto onde esse texto que nós lemos está inserido, é importante que você saiba que neste momento Jesus, ele já tinha cumprido com a sua missão aqui nessa terra. Jesus, ele viveu sobre a face dessa terra por 33 anos e meio, sendo que os últimos 3 anos e meio foi os 3 anos e meio onde Jesus implantou o seu ministério, onde ele chamou os seus discípulos, pregou a respeito do reino de Deus, curou pessoas, fez tantas coisas sobre a face dessa terra. Mas Jesus veio com um objetivo, e esse objetivo foi cumprido. Jesus, ele foi traído, Jesus, ele foi açoitado, Jesus, ele foi pregado numa cruz, e nessa cruz Jesus morreu. Mas a palavra de Deus nos diz, e é isso que nós cremos, que no terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia Jesus ressuscitou. E o fato de Jesus ter cumprido com essa obra, que nós chamamos obra da cruz, foi por esse fato, por essa atitude, que hoje nós estamos aqui. Foi por causa disso que você que está aí me ouvindo, está aí na sua casa com essa palavra, ouvindo o Evangelho do Senhor, sabe por quê? Porque Jesus cumpriu com esta obra, chamada obra da cruz. E Jesus ressuscitou no terceiro dia, e esse terceiro dia era um domingo de Páscoa. E a Bíblia nos conta que Jesus, ele apareceu
aos seus discípulos, não somente aos seus discípulos, em torno de 500 pessoas, e depois da sua ressurreição, Jesus ainda ficou aqui ministrando por 40 dias. No final desses 40 dias, Jesus, ele ascendeu, ele subiu aos céus. E ao fazer isso, Jesus deixou uma promessa para as nossas vidas. Qual é essa promessa? Que sobre a igreja seria derramado o Espírito Santo de Deus. Sobre a igreja seria derramado o Espírito Santo de Deus. E disse mais, disse para a igreja permanecer firme em Jerusalém, para que eles não se dispersassem, para que eles continuassem reunidos naquele lugar. E a igreja naquele momento não era uma igreja muito grande não, era uma igreja mais ou menos de 120 pessoas, como diz o primeiro capítulo, o registro deixado por Lucas, em torno de 120 pessoas, e eles obedeceram ao Senhor Jesus Cristo. E 10 dias depois, no dia de Pentecostes, desce sobre aquela igreja, é derramado sobre aquele povo do Espírito Santo de Deus. O que é o Espírito Santo? É Deus habitando em nós, é Deus habitando dentro de nós. O Espírito Santo é Deus preenchendo o vazio que todo mundo tem dentro de si, é Deus enchendo o nosso coração. E a Bíblia nos diz que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre aquela igreja. E eu quero dizer que não foi sobre aquela igreja. O Espírito Santo de Deus continua sendo derramado sobre a vida da igreja. E eu quero dizer mais, o Espírito Santo de Deus está sendo derramado sobre a vida da nossa igreja de uma forma tão poderosa. O Espírito Santo de Deus já está invadindo o coração, a mente de cada pessoa dessa igreja, a ponto de, através de nós, que a promessa desse evangelho seja cumprida e transmitida com toda a intensidade ao coração de outras pessoas. Glórias a Deus pela sua vida que está aqui nessa noite. Eu quero dizer para você, com toda a propriedade que a palavra de Deus nos diz, essa presença de Deus é para você também. Se você está aqui presente ouvindo essa palavra e talvez esteja assim com muita resistência às coisas de Deus, eu quero dizer que você está no lugar certo e que esse Espírito, esse mover de Deus que está movimentando, lançando a nossa igreja para um propósito, também está sobre a sua vida. E eu digo mais, talvez você já seja o primeiro fruto deste mover de Deus, e glórias a Deus pela sua vida. A palavra de Deus nos diz que quando o Espírito de Deus foi derramado sobre aquela igreja, surgiram dons, habilidades que foi dada à igreja naquele momento. A palavra de Deus nos diz que eles começaram a orar em línguas diferentes, em línguas estranhas, e mais do que isso, por ser um momento de festa, a festa de Pentecostes era uma festa muito famosa, reunia gente do mundo inteiro, de tudo quanto é lugar, então tinha muitos estrangeiros ali presentes, e Deus derrama do seu Espírito sobre aquele povo, e dons, talentos e habilidades surgem no meio do povo. O povo começa a orar em línguas, começa a pregar em línguas, começa a falar de Deus em línguas, e o mais interessante de tudo é que todo mundo ouvia na sua própria língua. Deus é poderoso, Deus é poderoso. A presença de Deus, ela é poderosa. Quando a presença de Deus é derramada sobre a vida de um homem e de uma mulher, dons, talentos e habilidades surgem nessa vida. Deus tem derramado da sua presença e do seu Espírito sobre nós, sobre essa igreja. E eu quero dizer mais, dons, talentos, sabedoria de Deus já está sendo derramado sobre a sua vida no nome do Senhor Jesus. Porque se Deus nos dá um propósito, se Deus nos dá um foco, se Deus derrama da sua presença, Deus nos dá o quê? Nos dá equipamento para isso. Deus nos dá
armas para isso, Deus nos dá ferramentas para isso, meu irmão, e creia na palavra de Deus. Eu tenho uma convicção muito grande, né, que esse derramar do Espírito Santo vai fazer com que brote dentro dessa igreja pessoas cheias da sabedoria de Deus, vai fazer com que brote dentro dessa igreja homens e mulheres cheios da unção de Deus, evangelistas, pessoas que não sabem fazer outra coisa a não ser falar do Evangelho. E esse é o tempo presente, essa é a realidade que nós já estamos vivendo. Eu quero dizer que nós estamos resgatando dentro da nossa igreja um princípio, um pilar de sustentação tão importante. Se chama células, se chama evangelismo. Amém? Células e evangelismo. Da mesma forma que a nossa igreja é sim uma igreja, né, como o Júlio disse, né, de proximidade, de abraço. A nossa igreja é uma igreja de discipulado, de cuidado. A nossa igreja é uma igreja de pastoreio. E glórias a Deus por isso. Porém, Deus está restaurando em nós e colocando dentro do nosso coração um clamor, um calor, um fogo que arde, um incômodo gerado em nós, a fim de que o Evangelho, que um dia nos alcançou, também faça morada no coração de outras pessoas. Essa é a nossa missão. Eu quero dizer para você, o Evangelho tem que fazer morada na sua vida. Talvez você tenha chegado aqui nessa igreja, ou esteja assistindo, porque você passou aí e viu uma chamada da igreja. Talvez alguém te chamou para vir aqui hoje, né? A família do Renato está toda aqui na apresentação da Sara, mas Deus tem propósito, Deus tem princípios, Deus tem plano, Deus tem um foco, e esse Evangelho, meu irmão, é para a sua vida. E esse Evangelho, da mesma forma que transformou a nossa história de vida, vai transformar a sua vida também. E eu volto a repetir, Deus tem derramado da sua presença, e nós temos ouvido a voz de Deus, e nós, no nome do Senhor Jesus, não vamos desperdiçar dessa unção, nós não vamos desperdiçar deste poder, nós vamos nos estruturarmos novamente nas nossas células, amém? Nós vamos estruturar novamente as nossas reuniões, os pequenos grupos. Nós já estamos trabalhando e vamos trabalhar muito nisso. Deus tem nos dado sabedoria, dons e habilidades por esse derramar do Espírito Santo de Deus. Deus já está resgatando dentro de nós o clamor evangelístico. Amém? Aquele empenho sobrenatural em falar e compartilhar do amor de Deus. Então Deus derramou do seu Espírito, da sua presença sobre a igreja, continua derramando do seu Espírito, da sua presença sobre a vida da igreja. Deus acrescentou naquele povo dons, talentos. Deus continua acrescentando na nossa vida, no dia de hoje, no tempo presente, dons, talentos e sabedoria. E a Bíblia nos conta que foi exatamente neste momento, um momento onde que o povo que estava ali não compreendia aquilo que estava acontecendo dentro da igreja, começava a zombar da igreja. Talvez ao falar novamente para vocês de células, de organização celular dentro da igreja, de pequenos grupos, talvez surja dentro de você exatamente isso. Ah, de novo esse negócio, mais uma vez. Né, eu vejo a dona Zeni aqui, né, fiz célula de aliança, né, dona Zeni, lá na sua casa, casa do seu Jaci, então, bênção de Deus. Ah, mais uma vez, esse negócio, por isso essa palavra chama mais do mesmo. Chama mais do mesmo, sabe por quê? Porque da mesma forma que Deus derramou do seu Espírito, da sua presença, Deus derramou de dons e talentos sobre a vida da igreja, há tanto tempo atrás, Deus continua fazendo da mesma forma. E foi justamente essa unção, esse fogo de Deus derramado sobre a vida da igreja, que levantou naquele momento uma igreja poderosa. Uma igreja poderosa. Deus está levantando neste lugar uma igreja poderosa. Amém? Uma igreja cheia do poder de Deus. Eu quero dizer para vocês, nós não somos religiosos, mas nós buscamos aquilo que é espiritual, aquilo que vem dos céus. Deus tem levantado, já está levantando dentro dessa igreja, não somente uma igreja instituição,
Não, mas uma igreja relevante, a qual, o mundo ao olhar para cada um de nós, para essa igreja, vai ver a própria face do Senhor Jesus Cristo, e essa já é a realidade, e você é muito bem-vindo para este mover. Não gere dúvida dentro do seu coração, não gere dúvida. Eu sei que ao falar novamente a respeito de estrutura celular na igreja, de reunião, de liderança, pode ser que surja no coração de muitas pessoas essa questão da zombaria. Ah, lá vai de novo, mais do mesmo. E é exatamente isso. O que mudou? O que mudou é esse derramar do Espírito Santo de Deus, é desse poder e dessa unção que está sendo derramado sobre a nossa vida. Foi essa unção que fez o apóstolo Pedro se levantar naquele momento onde a igreja estava cheia da presença de Deus, estava cheio do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Pedro, ele levanta no meio daquela zombaria e ele prega a palavra de Deus, ele prega ao Senhor Jesus Cristo. Pedro diz assim: olha, vocês não estão compreendendo aquilo que está acontecendo, mas eu quero dizer para vocês o que está acontecendo. Jesus esteve aqui sobre essa terra, vocês o rejeitaram, ele foi lançado em uma cruz, teve o seu corpo partido e o seu sangue derramado, ele morreu naquela cruz, mas Pedro disse para aquele povo: eu quero dizer algo para vocês que talvez vocês não entenderam. Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte, para que nós tivéssemos vida. Eu quero dizer para você, meu irmão, que através de Jesus, nós podemos mudar o curso da nossa vida. Através do Senhor Jesus Cristo, nós não precisamos mais caminhar um caminho de morte, um caminho de decepção, um caminho de angústia. Talvez seja esse o caminho que você tem trilhado, se equilibrando entre dias e noites. Talvez seja essa a sua vida, vivendo decepções atrás de decepções, tristeza atrás de tristeza. Eu quero dizer para você que você não precisa caminhar esse caminho, você não precisa trilhar esse caminho de morte. Pelo contrário, Jesus tem preparado para a sua vida um caminho de vida, e não de vida comum, de vida abundante. E Pedro falava isso para aquele povo há mais de 2000 anos atrás. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, mas ele disse, ele ressuscitou, ele venceu a morte para que nós pudéssemos ter a vida dele queimando, pulsando dentro de nós. Eu repito, a mesma pregação do apóstolo Pedro. Senhor Jesus Cristo foi crucificado, morreu naquela cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Todos aqueles que ouvem essa palavra, levanta a sua mão, crê no Senhor Jesus Cristo, confessa, aceita o seu nome, com o seu coração, crê nessa obra, é salvo, recebe a salvação. Sabe o que é salvação? É mudança de curso. Estávamos caminhando nessa direção, uma direção de morte, uma direção de destruição, de ilusão, de angústia, e quando nós olhamos para Jesus, nós mudamos a nossa direção, e nós começamos a caminhar um caminho de vida, um caminho de alegria, de felicidade, um caminho de vida e de vida abundante. É isso que Deus tem para a nossa vida. Se você é dessa igreja, você já sabe disso, e já tem vivido isso, mas muitas pessoas precisam saber através da nossa vida, e eu quero dizer para você que está aqui presente nesta noite, e para vocês que me ouvem aí pelas redes sociais, você pode até sair dessa igreja, dizendo assim, eu não quero. Você pode até terminar essa transmissão, fechar aí esse aplicativo que você está assistindo, e dizer assim, eu não quero isso, mas você jamais vai poder dizer que você não foi avisado. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, o seu corpo partido, o seu sangue derramado, morreu numa cruz, mas no terceiro dia ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em
abundância. Você pode dizer assim: eu não quero, eu não aceito isso, eu não acredito nisso, isso parece ilusão, parece conto de fada, isso aí é coisa, sabe, é história da carochinha. Você pode pensar e falar qualquer coisa, mas eu te digo nessa noite e lhe dou um alerta. Deus tem, através de Jesus Cristo, vida abundante para a sua vida. Vida abundante. Não precisa caminhar caminho de morte. Deus tem um caminho para o seu reino, que é um reino de amor. E foi exatamente isso que o apóstolo Pedro pregou há tanto tempo atrás. E essa pregação gerou dentro do coração daquelas pessoas, em algumas traduções diz, eles ficaram aflitos. Há tanto tempo atrás, há 27 anos atrás, eu ouvi o Evangelho, e ao ouvir o Evangelho, o meu coração ficou compungido, rasgado. Eu fiquei aflito, desesperado, sabe por quê? Porque eu comecei a olhar a minha vida e dizer assim: não é isso que Deus tem para mim, e eu aceitei ao Senhor Jesus Cristo. Eu disse: não vou esperar, eu não vou esperar o dia de amanhã, eu não vou esperar eu ficar velho, eu não vou esperar o tempo passar, eu sei que isso é para hoje, é para a minha vida, é para agora. Eu levantei a minha mão e falei assim: olha, Senhor, venha tomar conta da minha vida. E a minha vida foi transformada, como é transformada até nos dias de hoje, intensamente. E eu quero compartilhar disso com cada um de vocês. Se você hoje ouve a voz do Senhor, eu clamo a Ti, não endureça o seu coração. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de metodologia, eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando de Jesus. Somente Jesus é capaz de transformar a vida de uma pessoa. Somente Jesus é capaz de transformar a vida de uma pessoa. Homem nenhum, mulher nenhuma, nós somos apenas canais do fluir desta palavra. Eu, por mim mesmo, não tenho capacidade de mudar a sua vida, não tenho. Posso até te ajudar com muitas coisas, mas eu tenho certeza que aquilo que flui através da minha vida, essa palavra de Jesus, deste Espírito Santo que habita dentro de mim, isso sim pode transformar a sua vida. Isso sim pode mudar a sua história. Isso sim pode mudar a sua casa. Sabe, que esse coração rasgado, ele possa ser a realidade da sua vida neste momento. Que você tenha o seu coração amolecido pela palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus foi derramado sobre aquela igreja. E junto com isso, dons, habilidades, sabedoria de Deus. Pedro prega ao Senhor Jesus Cristo, e ao pregar ao Senhor Jesus Cristo, aquele povo, eles ficam aflitos, eles ficam com o coração aberto, com o coração rasgado, e perguntam assim: Pedro, o que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? Sabe por quê? Porque eu preciso disso dentro de mim. Eu preciso de Jesus. Hoje os meus olhos, que eram cegos, eles passam a enxergar. E esse é o poder que existe na palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá vistas. A palavra de Deus nos faz enxergar, nos faz compreender a nossa vida, nos faz compreender o mundo no qual nós estamos inseridos. A palavra de Deus, ela nos faz enxergar quem nós somos e aquilo que nós podemos ser nele. E eles clamaram, dizendo: varões, Pedro, a igreja, como nós podemos também participarmos disso, como nós também podemos receber ao Senhor Jesus? E o apóstolo Pedro diz assim: se arrependa, se arrependa. E essa é uma grande dificuldade que nós temos nos dias de hoje. O ser humano é tão centralizado em si mesmo, é tão autossuficiente.
temos uma habilidade tão grande de transformar aquilo que a gente faz de ruim em coisas boas. Temos habilidade para isso. Nos achamos perfeitos demais, capazes demais, instruídos demais, suficientes demais, e isso nos cega perante a Deus. E cada vez que eu ouço a palavra de Deus, eu sei a pequenez que eu sou, tão pequeno que eu sou, e o quanto eu sou necessitado de Deus na minha vida. E o Pedro diz, se arrependa. Sabe, talvez você pense que esteja levando uma vida, eu sou bom, eu sou tão bonzinho, eu não faço mal para ninguém. Você já parou para pensar ou para perguntar para Deus se aquilo que você está vivendo é a realidade que Deus quer que você viva? Você já teve essa coragem de falar, Senhor, essa vida que eu estou levando é a vida que o Senhor tem para mim, é isso mesmo? Porque se você ousadamente, humildemente, tiver a coragem nesta noite de fazer essa pergunta, você vai ver que muitas coisas Deus vai falar ao seu coração, que muitas coisas que nós achamos que são perfeitamente normais na nossa concepção, precisa de arrependimento, precisa de mudança, precisa de transformação. E o Evangelho não é mais ou menos, o Evangelho não é superficial, o Evangelho é para pessoas corajosas, para homens corajosos, para mulheres corajosas. O Evangelho, ele é tão profundo, que quando ele entra na nossa vida, não sobra espaço para mais nada. Transforma o corpo, transforma a alma, transforma o espírito, transforma pessoas duras, ignorantes, egoístas, em pessoas amáveis. Transforma pessoas ruins em pessoas boas. Transforma casamentos despedaçados em casamentos restaurados, revitalizados, renovados pelo seu poder. Assim foi na nossa vida. Transforma aquele que é dependente, drogado, tem todas as compulsividades possíveis. Transforma, liberta essa pessoa e coloca ele numa condição de vida diferenciada. Esse é o poder que existe no Evangelho. Este é o poder que existe no nome do Senhor Jesus. Esse nome não é uma religião. Não é uma religião. A igreja não é mais uma sociedade. Não é mais um agrupamento de pessoas. Jesus é a transformação da nossa vida. Jesus é a transformação profunda da nossa vida. E Pedro disse para aquele povo, olha, o que vocês precisam é se arrepender. É se arrepender. Se você acha que está tudo bem com a sua vida, não, está tudo tranquilo, pastor, está tudo belezinha. Minha vida tá boa, eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém, não mato nem um mosquito. Tem gente que, sou tão bonzinho, sabe? O que você está dizendo é o seguinte, sabe? Eu sou tão autossuficiente que eu não preciso de Deus. Eu já falo ao contrário. Eu preciso de Deus, sabe por quê? Porque sem Deus eu não sou nada. Vocês não imaginam o quão terrível eu sou sem Deus na minha vida. Sem Deus, eu não sou nada. Sem Deus, eu sou apenas mais um no meio de uma multidão. Mas quando a presença de Deus, o Espírito de Deus é derramado sobre a nossa vida, quando essa consciência de Jesus nos é dada com toda a intensidade, Deus transforma, Deus muda a nossa história. Eu estou aqui pregando essa palavra para vocês, não porque eu sou melhor do que vocês, não, porque aquilo que está sendo derramado sobre a minha vida, também está sobre a sua vida. Também está sobre a sua vida, seu Jaci. Também está sobre a sua vida, Dani. Sua vida, Beth. Também está sobre a sua vida, Jefferson. Está sobre a vida da Andréia, do Robson, do Sandro,
da Camila, está sobre a sua vida que está ouvindo esta palavra. Meu irmão, ao ouvir a palavra de Deus, não endureça o seu coração. Trilhe um caminho de arrependimento. Coloque a sua vida diante de Deus. E foi isso que Pedro ensinou. E ele ensinou mais. Ele diz, olha, vocês estão arrependidos, então vocês vão ser batizados. Vocês vão ter a confirmação dessa salvação, desse poder sobre a sua vida. E esse povo todo é batizado naquele momento. Não me pergunta como, o jeito, a forma, mas é assim que a palavra de Deus nos diz, é assim que eu creio. E, em terceiro lugar, sobre aquele povo, foi derramado o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo. Ah, mas o que é esse negócio de Espírito Santo? Espírito Santo é Deus habitando em você. É Deus habitando em você. Deus quer fazer morada em seu coração. Deus quer fazer morada em seu coração. Aquele derramar do Espírito Santo de Deus, aquele poder, aquele mover que estava sobre a vida da igreja, é o mesmo derramar do Espírito Santo, é o mesmo poder, o mesmo mover que Deus derrama sobre as nossas vidas neste dado momento. Você crê nisso? É o mesmo poder. E aquilo que está dentro de nós vai ser compartilhado com toda a intensidade, e assim nós já compartilhamos neste momento, com toda a intensidade, gerando e alcançando os corações compungidos, levando pessoas ao arrependimento, sendo batizadas, e mais do que isso, recebendo o dom do Espírito Santo de Deus. Recebendo o dom do Espírito Santo de Deus. Deus tem um propósito, um plano e um foco para cada um de nós. O texto que nós lemos disse que esse evangelho é para nós. Esse evangelho é para mim. Esse evangelho é para você. Mas diz que esse evangelho também é para os nossos filhos. Esse evangelho é para o Pedro e para a Chloe. Esse evangelho é para Sara. Esse evangelho é para os nossos filhos. Mas diz mais, é para todos aqueles que também estão longe. É para aqueles que estão longe. E hoje, devido a toda essa situação, Deus nos ensina. Hoje a igreja, ela acontece. Ela também é uma realidade. Através da internet, da transmissão, a igreja está se reunindo nos lares devido a essa situação. Mas pela primeira vez na história da igreja, nós temos a possibilidade de alcançar aqueles que estão longe, sem sair da nossa casa. Sem sair da nossa casa. De fazermos uma reunião online, de convidar pessoas, de compartilhar deste amor. Você que está me ouvindo aqui, está vindo na igreja agora, ou está me assistindo e está ouvindo essa palavra pela primeira vez, você não precisa parar só nisso. Deus tem muito mais para a sua vida. Você pode ouvir o evangelho constantemente nas nossas reuniões, não somente no culto, mas nas nossas células. Procure saber, procure compreender. Tantas coisas nós acreditamos, tantas coisas você depositou a sua fé. Eu faço um desafio: deposite a sua fé em Cristo Jesus, e você vai ter a sua vida transformada. Faço esse desafio. Já colocamos as nossas expectativas em tantas coisas. Às vezes em um emprego, em uma empresa, que arrumamos um emprego. Agora sim a minha vida vai mudar. Por quê? Porque arrumei um emprego naquela empresa. Agora a minha vida vai mudar. Por quê? Porque agora tem aumento de salário. Agora a minha vida vai mudar. Por quê? Porque o chefe é bom. Agora a minha vida vai mudar. E nós vamos colocando as nossas expectativas em tantas coisas, e vamos nos frustrando, porque tudo isso é muito superficial,
tudo isso muda e muda muito rapidamente. Mas eu quero dizer para você que o que eu estou pregando é mais do mesmo. É mais do mesmo. Foi aquilo que foi pregado há 2000 anos atrás, da mesma forma, para aquele povo. E essa pregação deixou aquele povo aflito, com o coração compungido. Se essa pregação, esse mais do mesmo, fizer morada no seu coração compungido, te deixar aflito, incomodado, você dizer assim, eu quero compreender isso, eu quero mergulhar nisso, eu quero me arrepender, eu quero esse batismo, eu quero essa confirmação, eu quero esse dom do Espírito, eu quero ouvir mais, eu quero participar mais, eu quero compreender mais. Você é muito bem-vindo, nós estamos aqui à sua disposição. Sabe por quê? Porque um dia de graça nos foi dado. O Evangelho, um dia de graça nos alcançou e mudou a nossa vida. De graça nós compartilhamos e temos certeza e convicção de que pode mudar a sua vida também. É para os que estão longe, mas a palavra de Deus também diz que este Evangelho, essa palavra, é para todos aqueles que Deus chamar. Esta palavra é para todos aqueles que Deus chamar. Então Deus tem chamado a nossa igreja a um novo desafio, a um novo mover, a um derramar da sua presença. Se você me escuta nesta noite, está distante de Deus, ou nunca aceitou o Senhor Jesus Cristo, eu quero dizer que Deus te chama. Deus te chama. Não existe acaso, sorte nas coisas de Deus, existem planos e propósitos. A todos aqueles que Deus chamar. Se você está ouvindo a minha voz neste momento, se você está ouvindo a voz de Deus neste momento, saiba que Deus, Ele está te chamando. Amém? Deus está te chamando. Você pode até dizer assim, eu não quero. Você pode até tapar os seus ouvidos, os ouvidos do seu coração, e dizendo assim, eu não quero ouvir, eu não quero isso. Isso é um direito seu, porque Deus nos dá um livre-arbítrio. Mas aqueles que compreenderem essa palavra, rasgar o seu coração, o coração compungido, se arrepender, se lançar nesse Evangelho, clamar por esse Espírito, por Deus habitando dentro dele, essas pessoas não somente serão transformadas, mas a sua casa será transformada, a sua rua será transformada, a sua escola será transformada, o seu trabalho será transformado, onde você colocar a planta dos seus pés, a presença de Deus vai reinar. Este é o poder a qual Deus derrama sobre as nossas vidas. É um novo tempo, é um tempo de alerta, é um tempo de movimento, é um tempo de mover de Deus, é um tempo de derramar do seu Espírito. E esta palavra é para mim, mas é para você. Esse chamado é para essa igreja que Deus tem levantado neste lugar. Uma igreja relevante, uma igreja com propósito, com objetivo, dado por Deus. Uma igreja que não tem vergonha de compartilhar mais do mesmo, porque a palavra de Deus é exatamente isso. É replicar esse amor, é replicar essa boa notícia, é replicar o Evangelho no coração do outro. Meu irmão, você tem o desejo de receber desta unção. Você que é dessa igreja tem o desejo de receber deste Espírito transbordante. Deus não dá do seu Espírito sob medida. Sempre é transbordante. Você que me ouve nessa noite, que talvez esteja aí com o seu coração aflito, compungido. Você quer tomar uma decisão de se arrepender dos seus velhos caminhos, das suas velhas atitudes. Talvez você esteja distante de Deus, esteja retornando agora. Quer fazer um compromisso com Deus, quer fazer prova desta palavra, você vai ter a oportunidade nessa noite. Se coloque de pé, por favor. Eu quero orar com vocês. Você na sua casa, onde você me ouve, se coloque de pé, porque
Deus tem algo especial para colocar na sua vida neste momento. Feche os seus olhos. Todos fechem os olhos. A palavra de Deus nos diz que todos aqueles que recebem ao Senhor Jesus, deixa de ser criatura de Deus e passa a ser filho. Deus tem um chamado para filhos. A todos aqueles que Deus chamar. Se você está aqui nesta noite, se você me escuta nesta noite, saiba que Deus está te chamando. Deus está te chamando. Deus está te chamando para um novo nível, para te levar, homem e mulher de Deus, para um novo nível. Deus está chamando a todos aqueles que ainda não tomaram uma decisão, e essa decisão, ela pode ser tomada agora. Se você falar: Senhor, eu estou aqui, eu quero te aceitar, eu quero te conhecer, Senhor, eu quero conhecer essa verdade que liberta. Se essa for a sua oração nessa noite, a salvação, ela vai entrar na sua casa, coração, ela vai invadir o seu interior, a sua vida. Este apelo é um apelo de duplo sentido. É a movimentação da igreja, cheio do Espírito Santo de Deus, para alcançar, para evangelizar. Mas essa palavra também tem um apelo àqueles que ainda não aceitaram ao Senhor Jesus, que estão distante da sua presença, que hoje, através dessa palavra, compreende o amor de Deus para conosco e dizem: sim, eu quero. Deus tem da sua presença para todos nós um derramar transbordante. Feche os seus olhos, faça essa oração enquanto nós ministramos essa canção. Deixa Deus quebrantar o seu coração. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia teu Espírito. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, caia teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Enche este ambiente, enche este lugar.
mesmo de orar, porque eu sei que Deus vai derramar do seu Espírito sobre a vida da nossa igreja. Mas antes mesmo de orar, eu tenho que dar a oportunidade. Para todos aqueles que ao ouvir essa palavra querem tomar uma decisão nesta noite. Talvez você compreende que você precisa aceitar ao Senhor Jesus, trilhar esse caminho de arrependimento. Talvez nessa noite você reconheça que você está distante de Deus e que você precisa renovar esse compromisso, esse voto com o Senhor. Todos fechem os olhos. Eu quero dar essa oportunidade. Se você quer tomar uma decisão nessa noite pelo Senhor Jesus Cristo, tanto vocês que estão aqui, né, presencialmente, como você que nos escuta aí pela internet, se você quer tomar uma decisão, que você ao ouvir essa palavra, você toma uma decisão por aceitar ao Senhor Jesus, crer na obra da cruz. Se você diz sim para o Senhor Jesus, se você que está distante de Deus, você quer neste momento renovar o seu compromisso, você levante as suas mãos. Você levante as suas mãos, todos com os olhos fechados, porque essa é uma decisão pessoal. Você que está aí na sua casa, onde quer que você esteja, se você quer tomar essa decisão, você levante as suas mãos, que eu vou orar por você. Primeiramente, essa decisão vai permitir com que esse dom do Espírito se acenda dentro de você, e depois sim o derramar da plenitude de Deus. Senhor, eu oro por todos aqueles que tomam uma decisão nesta noite, ó Pai. Para todos aqueles que com a sua boca dizem: eu quero aceitar ao Senhor Jesus, eu compreendo a obra da cruz, eu sei que o Senhor quer dar vida abundante, quer transbordar a minha vida de alegria através da sua presença. Todos aqueles que tomam essa decisão, que você receba aqui, que você receba aí na sua casa, onde quer que você esteja, deste dom do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Esse coração rasgado, ele agora é cheio do bálsamo de Gileade, ele é cheio de Jesus, ele é cheio da sua presença. Ah, meu irmão, e agora sim, você tomando essa decisão, eu oro pela vida da igreja a qual você faz parte, e eu declaro um novo tempo, eu declaro um derramar do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Eu declaro o poder de Deus sendo derramado, curando alma, renovando história, mudando sentenças. Eu declaro um novo tempo de Deus sobre a sua vida. Eu declaro um sobrenatural do Senhor. Eu declaro o Espírito de Deus sendo derramado sobre a sua vida. Em nome do Senhor. Seja cheio. Mais uma vez, queremos ver o céu descer.
O apóstolo Paulo, quando ele escreve uma carta à igreja de Corinto, ele deixa um recado muito interessante ali. Ele diz que a palavra de Deus sempre vai ser loucura para aqueles que não a compreendem, ou para aqueles que não procuram compreender a palavra. Mas ele diz mais, ele diz que essa mesma palavra sempre vai ser poder na vida daqueles que a aceitam. Eu declaro que essa palavra não é loucura na sua vida, pelo contrário, ela é poder de Deus, porque você a compreende nessa noite. Agora sim, dê um forte aplauso ao Senhor. Glórias a Deus pela sua vida. Mais do mesmo, mais do mesmo. Talvez você já tenha aceitado o Senhor Jesus Cristo e ficou tanto tempo longe, entre idas e vindas. Eu declaro mais do mesmo sobre a sua vida, mais do mesmo, mas com algo diferente, o transbordar do Espírito Santo de Deus. Deus tem permitido um novo tempo na nossa vida, na vida dessa igreja. Todos vocês são convidados a mergulhar neste poder, nesse rio de amor, no nome do Senhor Jesus. Amém? Temos muito para poder fazer, muitas coisas queimam dentro do nosso coração, e eu quero dizer, nós vamos fazer, porque o dom, a sabedoria e o poder de Deus já estão sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que essa palavra ela seja guardada dentro do seu coração e muito bem protegida, que as decisões que você tomou nessa noite sejam respaldadas por Deus, e que o seu poder que está sendo derramado sobre a sua vida te capacite a fazer com que ela seja uma realidade, uma verdade absoluta na sua vida. Você recebe isso? Amém. Glórias a Deus. Nós poderíamos ficar aqui a noite inteira, mas nós vamos encerrar o culto. Eu sei que você já tem muito de Deus para poder meditar, e eu digo, não perca os próximos capítulos. Deus tem muito mais. Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigado mais uma vez a presença aqui da família do Renato, da Adriana, todos vocês que nos visitam nessa noite aqui, vocês são muito bem-vindos. Que Deus abençoe a sua vida. Todos vocês que estão assistindo pela primeira vez este culto, você é muito bem-vindo e convidado a mergulhar nesses rios de amor e de poder que Deus tem permitido aqui na nossa igreja. Amém? Glórias a Deus. Vamos lá, bastante pessoas aqui. Eu vou pedir para vocês encarecidamente, go home, né? Ou seja, sem aglomeração aqui na frente, né? Pode até cumprimentar um outro dentro do protocolo de cumprimento formal, mas não é para ficar fazendo reuniãozinha aqui na frente. Pegue, já vai embora para sua casa. Nós não queremos prestar nenhum desserviço à nossa comunidade. Amém? Então, por favor, nos ajude com isso. 1, 2, 3. Glória a Jesus!